Olá, senhoras e senhores, queridos ouvintes do 3 na Barreira. Estamos começando mais uma edição do nosso podcast semanal sobre o mundo da bola, esta de número 60. Aqui dando pontapé inicial estou eu, Caio Meireles, com ele, Lucas Ribeiro. Lucão, como vai? Boa noite, Caião. Boa noite e uma boa semana para todos que vão escutar esse episódio. Tivemos Libertadores Sul-Americano no meio da semana, tivemos rodada, ainda estamos tendo a rodada nesse final de semana, que continuou com a liderança do Botafogo mesmo sem o seu comandado Luiz Castro. E a gente vai falar disso e mais algumas outras coisas no decorrer desse EP. Porque é o capitão, acho que o capitão tem o direito de conversar com o árbitro, né? E os árbitros aqui não têm muita paciência com o Hulk. Muito que bem, Lucão. Então, vamos começar já falando de duelo de tricolores que aconteceu nesse sábado, né? O São Paulo aos trancos e barrancos, um jogo marcado por muitos desfalques dos dois times, acabou vencendo o Fluminense por 1-0, gol do Luciano ali no finalzinho do jogo, que selou a vitória do tricolor paulista em casa. Bom para o São Paulo, que com o time todo esfarelado conseguiu 3 pontos, e para o Fluminense parece que não ficou tão legal, porque aparentemente a torcida já perdeu a paciência com o senhor Fernando Diniz. É um ciclo que se repete em todos os clubes, né? Não muda absolutamente nada. E sempre que acaba tendo um problema interno, um problema de vestiário, os times do Fernando Diniz sentem muito isso. Fora o padrão de jogo que segue o mesmo, não tem variação nenhuma, isso torna o time previsível. Já cansamos de falar isso, de vivenciar também, apesar de ser um time bom, meio que se torna, por incrível que pareça, por mais que às vezes quando dá certo é bonito, se torna meio que monótono, né? E o jogo de ontem foi isso, até que o Fluminense, eu acho que no primeiro tempo, ele até teve algumas oportunidades ali, mas o segundo tempo foi total do São Paulo, mesmo com os desfalques e até poupando alguns jogadores. O São Paulo criou chances, poderia ter sido mais de 1-0 e vitória merecida do São Paulo. O Fluminense ainda teve o Arias expulso no final do jogo num atleta ali com o Pablo Maia, mas é isso. Enquanto os times do Diniz não tiverem, enquanto ele não enxergar que ele precisa de uma variação no estilo de jogo dele, meio que isso vai acabar pesando muito na sequência dos trabalhos. Perfeito, Fernando Diniz foi engolido por Dorival Júnior, placar justo, São Paulo realmente jogou mais e mereceu essa vitória. Vitória que fez com que o tricolor paulista colasse no Fluminense, né, 21 pontos ali para cada um, respectivamente o sexto e o sétimo colocado, ambos jogam no meio de semana pela Copa do Brasil. Não, o Fluminense não, né? Eu tô viajando. O Fluminense não joga pela Copa do Brasil, não. Tô falando São besteira. Paulo joga. São Paulo joga pela Copa do Brasil. São Paulo que não deve ter o Caleri. O Dorival já anunciou, ele que tomou uma pancada ali nas costas no jogo contra o Tigre. O Fluminense descansa, volta a jogar só no domingo que vem contra o Inter no Maracanã e tentando se reabilitar o Flusão. Outro carioca dessa vez, Lucão, só que vencedor foi o Flamengo. 2-0 para cima do Fortaleza. Gabigol e Arrascaeta. O Arrascaeta jogou muito esse jogo. Com direito a pênalti perdido pelo Iago Pikachu, que poderia ter aberto o placar pro Fortaleza. Mas o Matheus Cunha que é formado em Cotia, inclusive, né? Fazendo mais um gancho ao São Paulo. Acabou fazendo a defesa e aí mudou o rumo do jogo. Com o goleiro, inclusive, o pênalti foi bem no começo do jogo, se eu não me engano. Foi um começo de jogo movimentado, o Fortaleza perdeu essa chance e o Flamengo ele foi, eu acredito que ele tenha sido superior nos 90 minutos, merecido a vitória. Primeiro gol do Gabigol com assistência do Arrascaeta, cruzamento de Trivela, e o segundo gol do próprio Arrascaeta. Gabigol que, pelo que eu estava lendo no Twitter, ele saiu machucado devido à lesão, foi devido ao gol do Cuiabá, hein? 2-0. Golaço, inclusive. A lesão foi devido ao mau estado do gramado do Maracanã, que já não é novidade para ninguém. E, pelo que deu a entender, ele bateu boca até com o Marcos Braz ali quando ele estava saindo, né? Então, bom, não sei a gravidade da lesão. O Flamengo tem elenco, mas o Gabigol é uma peça importante, querendo ou não. E uma boa vitória que dá até moral para os confrontos do meio de semana.
E o Fortaleza, por mais que tenha perdido, eu acho que não foi uma derrota que dá pra sentir tanto assim, sabe? Ligar uma luz de alerta, por exemplo. Também acho que não. Jogou bem, teve chances, mas quando não é o dia, não adianta, né? Flamengo que joga no meio de semana de novo contra o Atlético Paranaense. Impressionante, né? A quantidade de vezes que esses times se enfrentam durante o ano pela Copa do Brasil. Já o Fortaleza também é mais um que descansa, joga só no domingo que vem. Contra o até todo mundo agora no futebol brasileiro só joga contra o Atlético Paranaense, pelo visto. Em casa, vai receber o Furacão. O Flamengo com a vitória, né, Lucão? Ele segue ali em cima, é o terceiro colocado. O Fortaleza acabou ficando um pouco para trás, tem 20, é o 11º. E o Flamengo só é o terceiro colocado porque o Grêmio venceu o Bahia fora de casa, lá na Fonte Nova, por 2-1. Gol no último lance do jogo, inclusive, né, do Gustavo Martins. Jogo esse que é já um preview da partida de terça-feira. Afinal, Bahia e Grêmio também se enfrentam pelas quartas de final da Copa do Brasil. Cara, e eu gostei do jogo. Se os dois confrontos da Copa do Brasil forem assim movimentados, vão ser bons jogos para se assistir. O Grêmio começou na frente, o Bahia conseguiu empatar. Cara, esqueci o nome de quem fez o gol. Foi do literalmente. Kaique, o gol de empate do Bahia. Isso. Literalmente no último lance do jogo, o Grêmio conseguiu aumentar o marcador. Foi uma partida muito boa. Eu gosto de como esse time do Bahia joga, por mais que ele tenha suas limitações. Eu acho que o Bahia tem pontas que são bem agressivos. Eu acho que tipo, tem jogadores que são bem insinuantes. Eu esqueci o nome do que tava jogando na ponta direita ontem, mas o Cauli, pra mim, ele é o grande destaque, foi o grande destaque do Bahia ontem. Muito bom Ele jogador. criou boa parte das jogadas. E então tem jogadores nesse elenco do Bahia que as características que a questão de ser um ponta driblador, ou jogadores mais móveis, cairiam bem em muito time grande, inclusive. Eu posso até citar o São Paulo, que não tem um jogador com essas características. O Corinthians, que tenta, assim, mas não tem um grande nome. O Santos, que a gente está vendo agora esse futebol patético, e a lista é longa. Então é um elenco, é um time que tem potencial, mas a briga dele vai ser essa, pra meio que fugir da zona de rebaixamento, querendo ou não. E o Grêmio surpreende. Pelo elenco que o Grêmio tem, eu não via o Grêmio tão bem como está hoje, né? E é um bom trabalho do Renato Gaúcho, mais uma vez, é o rei de Porto Alegre, isso é inegável, e como ele faz esse time render é impressionante. Realmente. Não tem o melhor elenco, longe disso, na verdade, mas tá jogando muita bola esse time do Grêmio. E sim, concordo também que é um campeonato acima do esperado, até porque o Grêmio não fez um final ali de campeonato estadual tão bom. Ok, foi campeão, beleza, mas não fez um final tão bom. E também começou dando uma cambaleada no Campeonato Brasileiro, mas é vice-líder. Acredito que passe também na Copa do Brasil pelo Bahia, talvez até com um pouco de mais facilidade do que foi esse jogo. O Bahia que tá ali em 15º, Lucão, 12 pontinhos, beirolando a zona de rebaixamento aí, o nosso querido Bahia City. E aí, para fechar o sábado, teve o pior jogo do dia, que foi Internacional e Cruzeiro. Achei o Cruzeiro melhor que o Inter, mesmo jogando boa parte do segundo tempo com um a menos. Afinal, o Lucas Oliveira ali conseguiu entregar a paçoca e foi expulso. Cara, é impressionante como o Internacional, mesmo com um a mais, ele não consegue, tipo, propor jogo de maneira alguma. O Cruzeiro foi melhor. Primeiro tempo até era para ter saído com o marcador inaugurado, né? Se não fosse a prepotência do Wesley. Mas o Cruzeiro jogou bem. Inacreditável. Cruzeiro jogou bem fora de casa. Internacional sai com seus problemas de criação dentro e fora de casa. Impressionante. Esse time não tem evolução. Ainda estou curioso para ver como que o Ener Valencia vai se adaptar nesse time. Mas eu acho que é muito pouco ainda para o Internacional. É pouco pelo que bem produzindo. E gostei muito da postura do Cruzeiro fora de casa. Jogou bem, se impôs. Até onde deu, né? Porque teve a questão de jogador expulso. Então foi uma boa partida do Cruzeiro, apesar de não ter saído com a vitória. E bom resultado também, né? Empatar lá com o Inter não é de todo mal. Mas o Inter realmente bem abaixo do que ele pode entregar, acabou ficando num empate que ficou ruim para os dois também. Afinal, o Inter poderia ter fechado essa rodada entre os 4 primeiros, acabou que ficou em 8º com 21 pontos, tá ali naquele bolo. E o Cruzeiro deu uma distanciada, né? Depois da vitória do São Paulo tinha aproximado, mas parou ali nos 18. É o 12º colocado, o time do Cabuloso aí, bom trabalho do Pepa. É bem limitado esse elenco do Inter, então não dá para reclamar. Nós estamos voltando aqui para a Toca da Raposa porque um jogador nos procurou aflito nesse Dia dos Namorados. Ele que também quer dar a sua mensagem. Renato, que mensagem que você quer dar? Pois é, né, Luiz André?
Tô tão tristinho, longe do meu amor, perto desses marginais todos. Lucão, vamos para domingo, vamos falar de outro português, dessa vez o time dele tá jogando muita bola. RB Bragantino em Itaquera vence o Corinthians por 1-0, gol do Eduardo Sacha. A cada dia que passa, né, a gente entende por que o Kudê não queria que o Sacha fosse embora do Galo. O Corinthians aí acaba perdendo mais uma em Itaquera e a situação do... Se fosse outro treinador, na verdade, já teria rodado, né? Mas como é o Luxemburgo, segue no cargo. Cara, mas eu sei lá, hein? Eu acho que ele roda em breve. É porque o Corinthians ainda tem a Copa do Brasil. Mas, por exemplo, se o Corinthians perder o primeiro jogo, dependendo da maneira que perdeu, eu acho que é capaz do Lucha rodar. Porque o time não teve evolução nenhuma. Eu já vi uma galera falando que apesar que o adversário que o Corinthians pegou não era parâmetro, mas que o jogo que o Cuca comandou, o time foi melhor do que as partidas que o Luxemburgo esteve à frente do Corinthians. Contra quem foi mesmo o jogo que Foi o Cuca comandou? contra o Remo. Ah, é verdade. É que foi um adversário mais fraco também, né? Será que é Sim, parâmetro? e fiquei pensando nisso, e além do que o Corinthians conseguiu levar para os pênaltis no último minuto, contra um time que já estava literalmente morto, assim dizer, fisicamente. Bragantino jogou bem, fez o que tinha que fazer. Impressionante a maneira que foi construído o primeiro e único gol do jogo. A falha de marcação grotesca. Eu não lembro quem ajeita a bola pro Sacha, mas ele sai, o Capixaba lança a O bola. Ramires. Então, o Capixaba lança a bola pro Ramires, ele tá literalmente sozinho dentro da área. É um buraco, eu não sei se foi o Gil, eu não lembro qual que foi o zagueiro. Se foi o Gil, se foi o Murilo, que, ele saiu da entrada da área pra, tipo, subir em cima do lateral. E isso não faz sentido nenhum, porque já tinha um jogador lá. Então essa falha grotesca foi o que beneficiou o Bragantino. O Corinthians até teve chances com o Roger Guedes, mas foi mais uma partida muito abaixo. O Corinthians vem usando jogadores ali que eram da base, muita molecada para ver se dá jeito, mas até o momento não vem dando certo. Conseguiu contratar o Matias Rojas. Vamos ver como é que ele vai se encaixar nesse time que precisa de um desafogo, mas é preocupante a fase do Corinthians. Inclusive, eu tava conversando com um amigo nosso, né? Abraço aí pro Marcão. E aí eu perguntei, Marcão, quem é que vai salvar esse Corinthians? Luxemburgo fica, Luxemburgo sai? Ele falou, cara, por mim o Luxa tinha que ser demitido hoje, nesse domingo. Eu até comentei, pô, mas aí você toparia um Roger Machado da vida? Porque não tem muita opção no mercado, né? Somente opção acessível pro Corinthians. Se bem que dinheiro não é o problema, né? Afinal, eles vão trazer o Rojas e sabe-se lá como eles vão pagar. Mas é aquilo, se fosse outro técnico, eu já teria rodado. Não mandaram embora o Luxemburgo, porque ele serve de escudo para essa diretoria safada do Corinthians, mas não tem expectativa de melhora. Desde que o Luxemburgo chegou, o time só piora, diferente do RB, que manteve o caixinha depois daquele momento ali de instabilidade e a cada jogo apresenta mais resultado. O time vem voando. Eu acho que já tem um ou 2 meses que o Bragantino tá numa fase muito boa. É um time que tem potencial, e o Santos acaba de tomar mais um, 3-0. Peixão. Rapaz, que fase, cara. Que fase. Mais um gol de meio que jogada ensaiada. É incrível que. Não consigo nem falar. A gente vai falar depois do Santos. Mas voltando ao Bragantino, é um bom time, é um time que tem potencial, sabe onde o que consegue fazer, o que pode, o que consegue fazer. Então é um time que tem muito futuro pela frente. Exatamente. O Bragantino terminou em primeiro no seu grupo da Sula. Tem 4 vitórias seguidas nesse Campeonato Brasileiro. O Coringão também jogou no meio de semana, né? Acabou vencendo o Liverpool e vai jogar a Sul-Americana. Mas tem a repescagem ainda pra ser disputada. Mais 2 jogos nesse calendário do Corinthians. E de verdade, cara, eu iria com a molecada. Eu também iria. Não faz muito sentido. Você querer priorizar um monte de competição por, tipo, ser um time grande se você não tem plantel pra isso. Você só vai frustrar mais a sua torcida e o seu próprio elenco. E dá pra jogar a Sul-Americana com a molecada, né? Vamos concordar que o nível dela é É bem baixo. negócio horroroso. Então o Braga, com a vitória, é o 5º colocado, 23 pontos. E o Corinthians segue próximo à zona de rebaixamento. Pode, inclusive, voltar para ela, caso o Goiás vença o Coritiba, nessa segunda-feira na Serrinha. É o 16º colocado com 12 pontos, o Timão. Vamos falar então de líder, Lucão. Botafogo é envolvido em polêmicas essa semana. Luiz Castro realmente aceitou a proposta do Al Nassr e vai para as Arábias ganhar muito dinheiro. Falaremos sobre isso. Mas o Botafogo com 2 gols no segundo tempo, o primeiro do Luiz Henrique e o segundo do Carlos Alberto, vence o Vascudo
e afunda o gigante na zona de rebaixamento e segue ali com a vantagem de 7 pontos pro Grêmio, o nosso querido Glorioso. Eu posso ser polêmico? Deve. Pra mim, o Vasco já caiu. Que é isso, O cara? time é muito ruim, mano. É Nem se muito chegar ruim. um treinador pica e umas 4 ou 5 Cara, contratações aí, ou se chegar um feiticeiro. um Não, não mago, tem, não um tem como, bruxo. cara. Eu não sei se o time é mal treinado ou se é ruim mesmo. Você vê os gols que o Vasco toma e, cara, é um negócio bizarro. É gol que literalmente só o Vasco toma. O segundo gol do Botafogo é ridículo. O Mitter, ele tava mais... Eu achei que o Mitter tava mais inteiro que o Carlos Alberto, ele conseguiu perder ainda. Ele foi engolido, né? Então, o Vasco não, tipo, não mostra reação, não é criativo. Conseguiu ganhar do Cuiabá com um gol de pênalti do Jair num jogo que foi horroroso na segunda-feira, mas não se vê esperança nesse time do Vasco. Tanto que quando tava 1 a 0 ainda o Vasco teve uma chance ali com o Alex Teixeira que ficou cara a cara com o PR e chutou em cima do pé, e é isso. A situação só piora e pelo menos o bom que o Botafogo sentia, eu acredito que tenha sentido e vai sentir a ausência do Luiz Castro. Mas não foi o que a gente viu hoje. O Botafogo jogou exatamente igual, jogou muito bem. Eu acho que merecia até ter feito mais gols se não fosse o Léo Jardim mais uma vez. E é isso. O Botafogo segue líder e o Vasco, para mim, vai cair. Você aceitaria a proposta do Al Nassr se fosse o nosso querido português cabeçudo? Cara, aceitaria. Você pode pensar assim, eu tenho um... Igual acho que ele falou que falaram, questionaram ele sobre o projeto Botafogo, não sei o quê. Ele falou um negócio que é verdade. Começo do ano a galera tava pedindo a cabeça dele. Todo Agora, mundo, inclusive. agora mudou, tipo, meio que da água pro vinho. Lá ele sabe que ele vai ter uma estabilidade melhor, um dinheiro maior, bem maior. Botafogo até tentou negociar, mas não dá. Quando entra 2 milhões de euros mais por mês, mais Cristiano Ronaldo te ligando pra vir treinar, Quem recusaria, não é mesmo? o Abel recusou, pô. Reza a lenda. Mas o Cristiano Ronaldo pediu pro Abel treinar ele? Então, reza a lenda que foi o primeiro pedido do Cristiano foi o Abel. Mas eu acho que isso daí é meio que só pra tirar o Abel daqui, de qualquer jeito. Não que a gente reclamaria. Eu também, se eu fosse o Luiz Castro, eu também aceitaria. Se o Botafogo perde 3 jogos daqui pra frente seguidos, já iam falar que ele não serve de novo. Então, é muito incerto. Porque se fica e o Botafogo não é campeão, que eu bato na tecla ainda que tipo, é uma campanha boa, mas eu ainda acho tipo muito cedo para falar que o Botafogo vai, no final ele ainda vai estar entre os 4 primeiros. Parece que vai, hein? Parece que Pela a gordura que vem conquistando, sim. Pelo que vem demonstrando, sim. Mas eu ainda não consigo ter plena confiança nesse time do Botafogo. Então, por questão de estabilidade, questão de projeto também, querendo ou não, tem um projeto, mas que a gente tem a questão do dinheiro, mas querendo ou não tem um projeto para essas ligas árabes se tornarem grandes, principalmente a da Arábia Saudita. Então, Exatamente. é plausível. Tem, tipo, eu sei que é triste pro torcedor do Botafogo, até revoltante. Mas cara, é difícil, mano. Difícil, tipo, você manter assim uma incerteza, se mantendo em incerteza pra, tipo, qualquer revés eu meio que vou rodar. Aí é muito dinheiro também, né, cara? Tem como. Eu também aceitaria fácil. E aí a gente chega, né, Lucão, em um momento que ambos precisam de treinadores. Acho pouco provável que o Textor vá. Não acho que ele vai deixar o Caçapa, né? O Caçapa deve seguir como interino até encontrar esse novo treinador. Mas o Botafogo provavelmente vai buscar alguém de fora. Pouco provável que ele. Fora pode até ser mercado sul-americano, mas treinador brasileiro eu acho pouco provável. Eu também acho muito pouco provável, até porque o mercado. A gente fica especulando tanto o Ceni no Vasco e no Botafogo. Será que ele conseguiria estragar esse time do Botafogo? Acho que sim. É bem provável. E será que ele Acho que sim. conseguiria salvar o Vasco? Acho que não. Cara. Cara, o problema do Vasco ele vai muito além. Claro, o Barbieri realmente fez um trabalho ridículo. Mas o problema do Vasco vai muito além de treinador. O time é muito ruim também. Muito ruim mesmo. Precisa ser o conjunto. Precisa
trazer um técnico ferrado que chegue ali e faça a diferença, e ao mesmo tempo precisa trazer algumas peças que cheguem para jogar. Não é nem para agregar o elenco, é realmente chegar e jogar. Senão realmente vai cair. Vai cair fácil esse time do Vasco. Botafogo que acabou passando em segundo, né, na Sul-Americana. O Vasco realmente só tem um Campeonato Brasileiro para jogar, então o Botafogo tem mais 2 jogos aí dentro do seu calendário a fazer, mas ele segue com a gordurinha e olha aí, Lucão, próxima rodada tem Grêmio e Botafogo na Arena do Grêmio, 6h30. Bom jogo, hein? Ficar atento. Baita jogo. Mais uma prova de fogo pro nosso glorioso Fogão, porque se perder, tipo, continua líder, mas perde aí uma certa vantagem. E isso só anima mais e deixa a campanha do Grêmio mais surpreendente. Exatamente. E se o Botafogo ganhar do Grêmio, tem Palmeiras e Flamengo, e é provável que tenha um vencedor. Acho difícil que tenha empate, então pelo menos um desses times ainda fica para trás. Rodada importantíssima, essa 14ª rodada do primeiro turno. Vascão vai jogar a vida em São Januário no sábado contra o Cruzeiro, Lucão. Jogo bom também, hein? Jogo bom, jogo bom. Bom, vamos seguir. Uma confusão com o argentino, jamais a gente pode ficar de fora, tem que ajudar os companheiros. Eu sou o batedor oficial, tô de fora, infelizmente, mas entre brigar e bater o pênalti, eu prefiro ajudar na briga. Vamos falar agora. Olha que curioso, Lucão. Tivemos 2 empates em 2-2, em que um dos times abriu 2-0 e o outro foi buscar. O primeiro foi Galo e América, Zaratio e Hulk abriram o placar, mas Mastriani empatou no segundo tempo, 2-2 no Clássico Mineiro. Hulk conseguiu ser expulso após o final da partida por reclamação. Parabéns ao Hulk. E nada de Felipão vencer desde que chegou ao Galo, correto? Sim, pelo que eu tinha escutado na transmissão, o primeiro jogo dele foi hoje, né? No Brasileiro. Jogou pelo Brasileiro, sim, mas teve Sim. Libertadores no meio de semana. Não consegue vencer. O Atlético abriu os 2-0. Acho que com 1 minuto e meio de jogo foi o gol do Zaratio e depois, mais uma vez, a zaga da América entregando a paçoca. O Hulk fez o segundo gol. Só que, assim, pra quem viu o jogo, o América, eu acho que não merecia ter tomado esses 2 gols. O América, na minha visão, foi bem melhor que o time do Galo. Mereceu até ter virado, produziu pra virar. Só que o Everson jogou bem hoje, mas não conseguiu. O empate foi ótimo pelas circunstâncias de jogo pro América, mas ainda é preocupante pela situação que o time se encontra e o Galo não consegue ganhar, né? Impressionante. E a pressão só aumenta, é uma pressão que o próprio Galo se colocou devido ao planejamento patético que fez. Exato, e teve um downgrade, né? Hoje o Kudê é mais treinador que o Felipão. Acabou que o Galo que se lascou nessa devido à falta de planejamento da diretoria. E aí ficou ruim pros dois, Lucão. Afinal, o Galo parou ali na 10ª posição com 20 pontos. O América segue encralacado ali na zona de rebaixamento. 9 pontinhos para o Coelho. E aí, para ajudar, o Galo ainda fica sem o Hulk na próxima rodada, em que ele recebe o Corinthians no Mineirão. Corinthians desesperado, precisando vencer. E o América vai até o Couto Pereira, precisando da vitória. Jogo, inclusive, confronto direto, né? Ali na zona contra o rebaixamento. Se o América ganhar, deve afundar o Coxa de vez. O Coxa que já é o primeiro rebaixado, que concordamos, a Série B em 2024. Nada tira esse time do Coritiba da Série B. E vamos falar, então, acredito que você concorde que foi o melhor jogo da rodada, né? O Palmeiras mistão, o Abel Ferreira poupou alguns nomes, abriu 2-0 para cima do Atlético Paranaense, lá na Arena da Baixada, mas Vitor Bueno e Vitor Roque empataram. Endrick e Gabriel Menino marcaram para o Palmeiras. Palmeiras teve o Gustavo Garcia expulso. O Zé Ivaldo do Atlético Paranaense deveria ser expulso. Afinal, ele deu uma cotovelada criminosa no Endrick dentro da área. O Endrick bateu o pênalti, inclusive perdeu. O Léo Link pegou, não foi o bem. Inclusive, impressionante como o Atlético Paranaense forma bons goleiros, né? Impressionante, né? Jogo esse, Lucão, que também foi marcado por mais chororô da comissão técnica do Palmeiras. Dessa vez foi o João Martins ali que falou que é ruim pro sistema, o Palmeiras ser campeão brasileiro de novo, e pipipi, popopó. Moral da história: 3 jogos que o Palmeiras não vence nesse campeonato brasileiro, 2 derrotas e um empate. Cara, e assim, a reclamação dele hoje, principalmente pelo primeiro lance, é plausível, porque com 2 minutos de jogo o Zé Ivaldo ele
ele vê onde tá o Hendrick, ele mira a cabeça do Hendrick e vai com o cotovelo, ele dá uma cotovelada que é agressão mesmo. Sim. E eu não entendi o porquê não foi dado o cartão vermelho. Tá, foi pênalti, mas não é disputa de bola. Ah, começo do jogo, mas é agressão do mesmo jeito. Então, deveria, por mais as N circunstâncias que já favorecerem o Palmeiras pela marcação do pênalti, que deveria ter sido expulso o Zé Ivaldo, e isso mudaria totalmente o rumo do jogo. Palmeiras, como você disse, abriu os 2-0, o jogo foi muito bom, foi muito aberto, e é impressionante como é bom o Vitor Roque, cara. Nossa senhora. Que jogador. É foda comparar com o Hendrick, né? Mas é meio que inevitável. Então, é aquele negócio que a gente já falou, o Vitor Roque ele tá mais pronto, o Hendrick ele tá se adaptando ainda, mas é um moleque muito inteligente também, ele é muito bom, ele tem um potencial absurdo. Não se deixou abalar pelo pênalti perdido, batido toscamente, inclusive. Foi lá, fez o gol. Ele cobrou uma falta também que chegou ali, passou do lado do gol do Atlético. A comparação sempre vai existir, mas eu acho que são dois jovens bem promissores. Eu ainda acredito que o Vitor Roque esteja mais pronto, mas o potencial deles é absurdo. E o Atlético Paranaense ele sentiu muito mais a ausência do Fernandinho do que do Ben, que querendo ou não, o Fernandinho fez falta pro Atlético Paranaense hoje. Acho que seria uma partida melhor do time do Atlético com o Fernandinho em campo. O Atlético também poupou alguns nomes, afinal tem esse jogo contra o Flamengo no meio de semana, mas eu acho que acaba ficando bom pros dois. Afinal, ficou claro também que o foco é a Copa do Brasil, mas é aquele debate, né, do nosso querido João Martins, insuportável, inclusive, o João Martins, mais que o Abel. Cara, é o elenco que o Palmeiras tem, entendeu? Mas, cara, Paciência. eu não achei que o Palmeiras jogou mal assim, mesmo com o time misto. Teve peças que jogaram muito bem. O Richard Rios jogou bem. O John eu achei que foi muito bem hoje. Mas assim que o Palmeiras tomou o gol de pênalti, que teve a expulsão. Logo em seguida já o Atlético, no que o Atlético Paranaense fez as alterações, mudou o estilo de jogo, mudou o patamar do time. E foi merecido o empate. Eu acho que qualquer resultado seria talvez injusto. Agora dá para discutir a questão da expulsão ou não do Zé Ivaldo. Sim, total. Mas pelo que foi o jogo, resultado merecido, resultado justo. E cara, de verdade, acho que ninguém mais cai nessa. Pra mim é só mais uma técnica de tentar jogar a pressão pra arbitragem, afinal tem Palmeiras e São Paulo no meio de semana, como já foi feito em outras chances, e sai como coitado da história mais uma vez. O Palmeiras pode, eu acho que dependendo da gravidade da lesão do Rony, né? O Rony pode não jogar no meio da semana, porque torceu o tornozelo. Cara, ele entrou, eu acho que foi o segundo lance dele. Ele torceu o tornozelo, depois se arrastando até o final do jogo. Então vamos analisar aí a gravidade da lesão do Rony. É muito similar ao que aconteceu com o Caleri, né, no meio de semana. Entrou, 5 minutos ali, tomou uma porrada e acabar e conhecendo o DM do São Paulo, vai acabar perdendo esses 2 jogos contra o Palmeiras. Dito isso, o Palmeiras elimina o São Paulo pela Copa do Brasil. Não? Até com o Caleri já eliminaria, mas... Não sei pra que esse chororô todo. Parece que vai jogar contra o Manchester City, mas... Tudo bem. Palmeiras ali, 23 pontinhos, como falamos, né? 2 derrotas e um empate nas últimas 3 rodadas. Faz tempo que isso não acontecia com o Verdão. E, pô, o Atlético Paranaense dentro de casa é forte, velho. Mesmo se fossem os 2 times titulares, um empate em 2-2 não seria um absurdo. O Atlético Paranaense tem 20 pontos, é o 9º colocado desse campeonato brasileiro. O Atlético Paranaense que com a saída do Paulo Turra, né? O Atlético que demitiu ali o Felipão, o Paulo Turra acabou saindo junto. Também está sem treinador, mais um especulado é Rogério Ceni. Acho que aí ele daria... Acho que aí da liga que não tem aquela pressão, tem um elenco que tem bastante entrega e tem qualidade, e algumas peças a gente já conhece, né? O Vitor Bueno e o nosso Pablo. Meu Deus. Acho que daria a liga. Mas vamos ver onde mais vão especular o Rogério Ceni. É difícil, é muito difícil. Por eu ser um cara fisicamente forte, eu sou muito prejudicado. Muito prejudicado. Os caras vêm no meu corpo, os próprios adversários, o zagueiro do time adversário fala, Hulk, a gente já sabe, a gente vai no teu corpo sempre. Porque a gente sabe que o Júnior vai dar, tu é forte. Vamos falar então da triste situação do nosso Santos. Perdeu de 3-0 pro Cuiabá. Primeira vitória do Cuiabá dentro de casa, inclusive, nesse Campeonato Brasileiro. Nosso Peixão aí marcado por polêmicas também no meio de semana. Natan e Lucas Pires afastados por indisciplina, foram pegos na balada. A gente já falou sobre isso, né? Vida
Vida pessoal do jogador não tem nada a ver, mas o Santos jogou pra torcida e aparentemente Soteldo disse que não joga com Paulo Turra, sendo que o Santos falou esses dias que ia comprar o Soteldo e agora ele me dá dessa. Parece que a diretoria ele tá correndo atrás pra desfazer o negócio. Complicado, hein? Cara, é situação horrorosa. É a questão do disque balada a gente já falou, já cansou de falar. Eu acho uma babaquice sem tamanho. Mas falando da partida de hoje, o Santos não fez absolutamente nada. Time horroroso. Cuiabá mereceu ganhar do jeito que ganhou e até poderia ter feito mais no final do jogo. Cuiabá, que a gente sempre fala que faz o seu dever de casa, é um adversário bem encardido. Mas eu não vi o Santos jogar hoje. Tanto que em alguns momentos do jogo, parecia que o Santos estava jogando com a menos. O Cuiabá tava total, a vontade estava escancarada, né, ali no time do Cuiabá e a gente não viu isso no Santos. Tanto a questão de entrega, questão de criatividade, tudo, cara. Não vejo um cenário, tipo, esperançoso para esse time do Santos. E o Cuiabá vai lutando com as armas que tem, né? E não é de todo mal também. É melhor que o Santos, por exemplo, por incrível que pareça. Sim. Puta, não acredito que eu tô falando isso, mas o time do Cuiabá é melhor que o time do Santos. Quem diria, né? Quem diria? Tanto que o Cuiabá passou o Santos, foi pra 15 e o Santos tem 13. O Santos e o Corinthians, eles estão ali de mãos dadas, ó, torcendo amanhã pro Coritiba ganhar do Goiás. E, cara, sabe o que é foda? Eu acho que a situação é até pior que a do Corinthians, porque tem toda essa questão que vai ficar ali 30 dias sem torcida, dentro ou fora de casa. Agora esse lance do Soteldo, que junto com o Marcos Leonardo, provavelmente foram os jogadores diferenciados que sobraram. O Santos que negociou o Ângelo, inclusive, com o Chelsea por 15 milhões de libras. Acho que muita grana, inclusive, pelo Ângelo, que até agora não mostrou nada no futebol profissional. Mas vai fazer o que com essa grana? Porque tá cheio de dívida também. Vai contratar jogador? Não vai? Eu acho que acertaram no Paulo Turra, tá? Mas ele não é milagreiro, né? Ele não é um xamã, como você diria. Então, cara, eu acho que é uma aposta válida. Mas eu acho que é o primeiro trabalho dele sem o Felipão, né? Então é um teste até que arriscado. O Ângelo, ó, o Santos fez um grande negócio com o Ângelo. Visto que, por exemplo, o Corinthians, ele que tem uma filial na Rússia chamada Zenit, o Corinthians vendeu o Pedro por, eu acho que 5 ou 6 milhões. E o moleque visto com um potencial absurdo. O Zenit chegou aqui no Brasil, meio que pegou o Corinthians na liquidação e foi embora. E ainda deixou uma bomba chamada Yuri Alberto, que pode ir para a Arábia ainda, hein? O Yuri Alberto? Sim, Não é por que possível. pareça. Se bem que o Corinthians não seria ruim não, viu? Então. Mano, se o Luciano. Apesar que a fase do Luciano é melhor que a do Yuri Alberto. Mas ele também foi cogitado, foi especulado na Arábia. Então, até pela idade Caraca! do Yuri Alberto, Te ele falar é que de. se eu sou o do Willian, eu venderia, viu? Cara, eu acho que se não, já aparece até uma proposta pelo Roger Guedes, mano. Aí, não, esse eu não venderia, porque é o único que consegue extrair alguma coisa. Mas o Yuri Alberto eu venderia, viu? Ah, com certeza seria bom pra ambos. Exato, porque o negócio com o Zenit já foi ruim. O Corinthians mandou 15 jogadores, mas sei lá quanto em dinheiro, uns camelo. Contratou o quê? 50% do Yuri Alberto? Porra, eu venderia na hora. Negócios feitos com rabo, né? É o Impressionante. Duílio, escola Duílio de. E pior que o Duílio começou bem, né? Começo geralmente é sempre bom, né? Depende. Depende bastante. Depende, você tem um ponto bem importante. Mas ainda sobre o Peixão, cara, de verdade, é mais um time que se não se reforçar, Vai não vejo cair, como hein? sair. Então, é que tem toda uma questão. Tem pelo menos uns 8 times nesse Campeonato Brasileiro com cara de rebaixamento. Não, 8 não. Eu vou tirar o Cuiabá dessa jogada porque Cuiabá não cai. Mas Santos, Bahia, Corinthians, Goiás, Vasco, América Mineiro e Coritiba. Eu concordo com você. Aí você tira o Coxa, né? Que Coxa já Caiu. caiu. Tem 6 Sobram vagas. 3 vagas. É. 3 vagas para 6 times. 6 times, isso. E é aquilo, para time grande, quando entra nessa situação, é mais difícil de sair do que o time pequeno. Exato, porque tem toda uma pressão, tem toda uma responsa. Time pequeno, meio que se cair, é meio que consequência, né? Aí caiu, entendeu? É muito mais, por incrível que pareça, é muito mais fácil o Goiás, como fez ano passado, sair dessa situação, do que o Corinthians, por exemplo, com o Luxemburgo, que não consegue trocar 3 passes jogando em Itaquera. Situação triste, né, cara? É uma pena, porque o Santos não merecia. Porém, é mais um clube que paga por uma gestão ruim. Se você juntar Rueda, Casares, inclusive aí, eu não vou falar nada porque eu não quero tomar um processo.
Postando foto aí na festa junina do São Paulo, final de semana, devendo jogador. Eu fico impressionado. E do Ilho, é por isso que o Palmeiras nada de braçada no futebol paulista, entendeu? É, Não tem e, como, é- é e insustentável. com, e com a torcida do Palmeiras protestando, hein? É, com a torcida do Palmeiras ainda achando ruim, que vendeu o Scarpa e comprou um avião. Essa música ficou boa, inclusive, que agora eu Ficou, esqueci como é que não, é. ficou realmente. Mas essa é a situação. E aí, por mais que o Santos e o Corinthians esse ano até se salvem, você acha que ano que vem vai ser diferente? Cara, pelo andar da carruagem, de jeito nenhum. É, não vai, entendeu? E não que, nossa, o São Paulo tá muito melhor. Não, o São Paulo não tá muito melhor. A diferença é que o São Paulo acertou na contratação de um técnico. A Sim. única coisa que muda é essa. Exemplo, se o Rogério Ceni ainda fosse treinador de São Paulo, é provável que eles tivessem situações muito parecidas com Corinthians e Santos. Sim. Porque a situação financeira é igual, os elencos não são muito diferentes. O que muda é que o São Paulo tem um técnico que sabe a limitação do elenco e consegue extrair o máximo dos jogadores. Exatamente. Vamos ver o Paulo Turra, mas ainda acho que no caso dos três, o Santos é o que tem menos material humano para sair dessa situação. Concordo. E o Cuiabá, que não tem nada com isso, vence. Já são 4 vitórias nesse campeonato, 3 empates e 6 derrotas. Bom trabalho do Antônio Oliveira, desde que retornou ao Dourado. Tá ali na 13ª colocação com 15 pontos. E, Lucão, se você olhar pra tabela, essa próxima rodada, essa 14ª rodada é crucial, porque o 12º, ele pode já começar a abrir aquela gordura do 13º. Sim, e E aquele aí já se negócio. criar aquele bloco. Por exemplo, a situação do Vasco. O Vasco, ele tá pra sair, ele precisa de 6, 7 pontos agora pra sair da zona de rebaixamento. Meu Deus, é muita coisa, cara. É muita coisa. São 2 jogos. Para um time que ganhou 2 partidas de 13, 6 pontos é muita coisa. É muita coisa. Muito complicada a situação do Vasco. E aí, como a gente comentou, que fecham a rodada, são Goiás e Coritiba. Eu acho que esse jogo vai dar empate. Mas se o Goiás vencer, ele complica muito a situação de Santos, Bahia e Corinthians. Cara, eu acho que o Goiás vence até pela draga que tá o Coritiba. O Coritiba já mandou mais um técnico embora. Mais um técnico embora, exatamente. Não, o Bom. Coritiba é pensar o planejamento pro ano que vem. Isso eu sem Aí dúvida. não tem muito o que fazer. E aí, Lucão, dando já uma... Antes da gente falar de Copa do Brasil, dando uma passada nos jogos da próxima rodada. Então a gente tem Vasco e Cruzeiro em São Januário. Confronto ali muito importante pro Vasco e pro Cruzeiro, pensando em se afastar da zona de rebaixamento. Mais um confronto direto. Cuiabá e Bahia, mais um jogo do Cuiabá na Arena Pantanal. O Galo recebe o Corinthians, o Coritiba recebe o América, o Palmeiras recebe o Flamengo. Aí temos mais um confronto direto, Santos e Goiás, Fluminense e Internacional, Bragantino e São Paulo, Grêmio e Botafogo, Fortaleza e Atlético Paranaense. Boa rodada, hein? Muito boa rodada. Eu já vou cravar um resultado aqui. O Corinthians ganha do Atlético Não Mineiro. duvido, e aí eu vou cravar mais um só pra fechar, que é o Bragantino ganha do São Paulo. Porque o São Paulo não ganha do Bragantino em Bragança. Eu não queria falar esse, mas também é o outro resultado já certo. Exatamente. Se bem que, dependendo do... Já entrando na Copa do Brasil, dependendo do placar de São Paulo e Palmeiras no Morumbi, eu não pouparia jogadores para essa partida contra o RB, iria com força máxima e jogaria com o reserva contra o Palmeiras na Copa do Brasil. Concordo, tô totalmente de acordo. Mas vamos ver. Esse estilo dele, esse jeito dele jogar? Em Itália ele passa assim, não. Por quê? Porque não deixa. Não deixa. E aí, falando de Copa do Brasil, então, já com palpites, teremos Bahia e Grêmio na Fonte Nova, São Paulo e Palmeiras no Morumbi, América e Corinthians no Independência, Flamengo e Atlético Paranaense no Maracanã. Cara, o jogo do Flamengo eu acho que vai dar empate. América e Corinthians eu vejo 1-0 pro América. Grêmio ganha do Bahia e eu acho que... Cara, não sei, mano. Pela fase do Palmeiras eu acho que vai dar empate também no Morumbi. Eu vou de vitória do Grêmio, empate no Morumbi também. É isso, ou empata ou o Palmeiras dá uma surra no São Paulo pra tirar a barriga da miséria. O América perde pro Corinthians e o Flamengo ganha do Atlético Paranaense. O que vai manter o Lucha nesse cargo é essa classificação contra o América Mineiro. Sim. Caso contrário, se o América meter uns 3, eu acho que ele roda também. Bem capaz. Sem muitos sustos, inclusive. Tudo bem, Lucão, para começarmos a embalar esta edição, por favor, gostaria de ouvir aí do senhor calvo da rodada e o destaque negativo também. Antes do passar o calvo da rodada, só vou falar quem se classificou tanto na Liberta quanto na Sul-Americana. Vou pelos grupos, hein? No grupo A, o Racing e o Flamengo ganharam pelo mesmo placar. O Racing terminou em primeiro, Flamengo em segundo. Poderemos ser Flamengo e Fluminense de novo, dependendo do sorteio. Grupo B, o famoso grupo da geografia.
O Internacional, que corria o risco, dependendo de como fosse a partida, fez a parte dele, ganhou do Independente Medellín, que era seu adversário direto, e se tornou líder do grupo, seguido do Nacional em segundo lugar. Grupo C, confronto direto também. Palmeiras massacrou o Bolívar em casa, 4-0. Palmeiras em primeiro, Bolívar em segundo. Grupo D, o Fluminense correu o risco até o último minuto de ser desclassificado e ainda conseguiu terminar em primeiro, junto com o River ali, eles ficaram empatados em 10 pontos, mas tem a questão do saldo de gols, que o Fluminense ficou com um saldo maior. Então, Fluminense primeiro, River Plate em segundo. Grupo E, que é o grupo do Corinthians, terminou com o Independente Del Valle na frente do Argentino Júnior por 1 ponto. E Corinthians, que vai jogar a Sul-Americana, conseguiu terminar em terceiro lugar. Grupo F, Boca Juniors em primeiro e o Deportivo Pereira em segundo. Grupo G, Atlético Paranaense em primeiro e o Atlético Mineiro em segundo. O Atlético Mineiro quase também rodou. Merecia, porque não jogou nada. Conseguiu o gol ali com o Igor Gomes na metade do segundo tempo. Fala dele. E o Grupo H, que terminou com o Olímpia liderando 14 pontos e o Atlético Nacional em segundo com 10. Eu acho que inclusive o Paulo Torres foi demitido do Atlético Nacional pela má fase que o time vinha enfrentando. Bom nome pro Vasco, Paulo Autuori? Cara, acho que é um bom nome. Acho que Melhor que pintaria o Ceni, não? Pela questão de experiência, sim. Acho que é um nome válido pro mercado brasileiro. Vamos de Sul-Americano agora rapidinho. Grupo A, LDU primeiro, Botafogo em segundo. Grupo B, Guarani em primeiro, Emelec em segundo. Grupo C, o Bragantino empatado com o Estudiantes em pontos, mas questão de saldo, o Bragantino terminou com saldo de 18, que ele meteu 7-1 no Taquari. Excelente campanha do Bragantino na Sul-Americana. Grupo Sim. D, São Paulo liderou, terminou em primeiro do grupo, seguido do Tigre. São Paulo com 16 pontos, não tomou nenhum gol ainda na Sul-Americana. Grupo E terminou com o News, Old Boys e o Audax Italiano classificados. Grupo do Santos, inclusive, que não conseguiu uma vitória só e foi fora de casa ainda. Grupo F terminou com o Defensa e Justiça em primeiro e o América conseguiu se classificar. Ganhou do Peñarol, acho que de virada, se eu não me engano. Foi 3-0 o América? Não, foi 2-1. O América foi 2-1. Não, o América goleou, pô. Cara, eu vou ver aqui. Então eu puxei o errado. De Santos e Blooming. Não, tá certo. Foi 2-1 pro América, verdade. Peñarol e América 2-1, isso mesmo. Verdade. Grupo G, o Goiás se classificou em primeiro com 12 pontos. O Universitário se classificou no confronto direto, eu acho que com o Ginásio, se eu não me engano. Foi um jogo que foi marcado por 10 expulsões, que teve briga. Fazia tempo que eu não vi uma briga dessa. E no grupo H, Fortaleza, excelente campanha, 15 pontos, seguido do São Lourenço, que ganhou a classificação jogando contra o Palestino fora de casa. E, cara, impressionante como o São Lourenço meio que reviveu, né, nessas duas últimas rodadas. O time estava praticamente morto, ele conseguiu, se eu não me engano, ele conseguiu perder para o Estudiantes de Mérida. Mas é isso aí, esses são os classificados. E já para embalar o nosso episódio para começar, alvo da rodada para mim, cara, eu sinceramente iria de Vitor Roque. Você acha que ele jogou tudo isso? Cara, pela maneira que ele jogou. Não, minto. Eu vou de Mastriani, pelos 2 gols hoje e que, tipo, deram uma sobrevida pro América. E, cara, ele entrou bem no jogo. Não é todo dia que você vê um cara entrando assim, fazendo 2 gols e quase que ele fez o terceiro, inclusive. E o destaque negativo? O destaque negativo Mano, não tenho. Eu acho que seria o time do Santos inteiro, porque ele não jogou absolutamente nada. Realmente. Mas se for individual, por mais que tenha participado ativamente do jogo no primeiro tempo, o destaque negativo pra mim vai pro Wesley do Cruzeiro pelo gol que ele deixou de fazer. Cara, eu tinha esquecido do Wesley, mas difícil, hein? Difícil não dar esse destaque negativo pra ele, porque era só ele ter chutado pro gol, né? Sim, mano, beleza. Cara, se o John chegasse ali, como ele chegou, beleza. Mas faz o básico, mano. Bate pro gol, né? Bate pro gol. Só bater pro gol, mas aí que é foda, quer enfeitar, quer fazer graça, acabou prejudicando o time. E pô, eu tô em dúvida, o Mastriani realmente foi muito bem, fez 2 gols, mas eu acho que o PR pegou muito hoje contra o Vasco. Cara, e garantiu o resultado, né, pro Botafogo. Não, pra mim ele pegou, acho que
Ele fez 2 defesas. E o Arrascaeta comeu a bola também contra o Fortaleza. O Arrascaeta comeu a bola. Cara, pra mim fica entre Marciano e Arrascaeta. Não, pra não empatar, quer dizer, eu vou de Arrascaeta, vai. Vamos fechar com o Arrascaeta. Porque a assistência que ele deu pro Gabigol... Mano, foi na medida, cara. E depois o gol dele foi muito bonito. Foi. Muito, muito bonito. Então, eu vou de Arrascaeta. E aí o destaque negativo eu vou dividir entre o Wesley. Pra mim ali, se ele faz gol, pelo que jogou o Inter, não ia conseguir buscar. Junto com o time do Santos, que realmente, se não abrir o olho, vai cair. Essa é a verdade. Que situação do nosso peixão aí no campo. Quem diria? Espero que piore. Mais uma! Não tem mundial! O Palmeiras não tem mundial! Não tem copinha, não tem mundial! Pô, gente, vocês vão ficar bravos com isso? Muito bem. Por favor, recados paroquiais para embalarmos essa edição aí de número 60. Você, ouvinte de primeira viagem ou ouvinte assíduo que não é inscrito ainda ou não segue nenhuma das playlists, se inscreve no nosso canal, pode curtir, comentar, compartilha com a galera. Estamos no Deezer e no Spotify também, então siga as playlists. E é isso. Eu espero que todos tenham uma excelente semana e até a próxima. Muito bem, Lucão. Faço então das minhas palavras. Muito obrigado a todos que nos escutam. Compartilhem aí com parentes e amigos. Cuidem-se, fiquem bem aí, nada de fazer besteira durante a semana. E voltamos aí na próxima segunda-feira com mais um episódio. Forte abraço a todos, valeu, falou e até a próxima.